a nossa vida e a tua habitação, Senhor. Nós queremos que o Senhor faça morada em nós. Tu tens liberdade na nossa vida, na nossa casa, Senhor. Tu tens liberdade, Senhor, na nossa igreja, no nosso casamento. Nós não somos nada se o teu Espírito Santo não estiver entre nós. Oh Deus, tu és digno. Eu sou tua habitação, Senhor. Eu sou tua habitação, Senhor. Eu quero ser assim todos os dias, ó Deus. Oh Deus. O lugar é teu, a casa é tua, Senhor. O nosso coração é teu, a nossa família é do Senhor. A nossa nação é do Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Ele preenche, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Como está desarrumado e limpo que está sujo. O Senhor começa uma boa obra e é fiel para completá-la, para cumpri-la na nossa vida, Senhor. Obrigado, porque nós cremos na obra completa, Senhor, que o Senhor pode fazer na casa de cada um de nós. A graça e a paz, queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo em qualquer dos horários. Boa noite para quem está assistindo ao vivo na nossa estreia. Vamos deixar primeiramente Deus falar. Abra então a sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 1. Lá verá que está escrito: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Glórias a Deus. Senhor Pai Todo-Poderoso, Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, nós te glorificamos, ó Deus, porque somos dos três, aleluias. Nós te glorificamos, ó Deus, pela tua palavra, ó Deus, pelos teus enviados e profetas, Senhor. O Senhor que é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, aleluias. O Senhor que é Deus de Moisés e Josué, glórias a teu santo nome. O Senhor que é Deus de Davi e Salomão e de todos aqueles que levaram, Pai, a tua palavra para o teu povo, ó Deus. E que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, seja conosco nessa noite e que a tua palavra, Pai, chegue, ó Deus, a todos os confins da terra, Pai, que está hoje, Deus, conectado, ó Pai, que está hoje, ó Deus, restrita, Senhor, em tua casa, mas que a tua palavra, Pai, vença, ó Deus, todas as barreiras e chegue, Pai, aonde o Senhor quiser, a quem o Senhor achar necessário. É o que te pedimos, Pai, que o Senhor dê a direção, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos e amados, a graça e a paz. É sempre bom nos encontrarmos, certos de que o período, o tempo do abraço está chegando.
Nós que somos aqui uma igreja muito calorosa, muito nos amamos, muito gostamos de nos abraçar, de nos beijar, estamos num tempo em que não podemos fazer isso. Sabemos disso, sabemos o quanto é difícil para nós deixar esse convívio em que pelo menos 3 vezes por semana nós estávamos juntos, celebrando, glorificando o nome de Deus. Aleluia. Irmãos, seguimos sem deixar de cumprir o ID. Como já temos entendido que o ID, nesse momento, ele tem ido por nós. A nossa palavra chega até vocês e através de vocês a outros lugares, sem que nós precisemos sair do lugar. É o propósito de Deus, é o plano de Deus. Deus controla toda a história de Deus e Ele tem planejado esse momento, porque a palavra dele diz que não há nem haverá nenhum lugar nessa terra em que o nome do Senhor Jesus Cristo não será conhecido, e isso é necessário para que a volta dele, triunfal, gloriosa, venha para nos resgatar, nós como a sua noiva que estamos aguardando. Aleluias, Maranata, vem Senhor Jesus. Vamos abrir então para meditar na palavra, o culto da família, e a palavra de hoje é o clamor pela família. Então, primeiramente Deus já nos falou e nós vamos obviamente fazer uma relação com o versículo que, se fosse cronológico, João 1:1, seria o primeiro versículo da Bíblia. Então esses versículos que lemos agora, se a Bíblia fosse ela organizada cronologicamente, ele iniciaria a Bíblia seguindo então a criação, porque de fato no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Aleluia. Vamos abrir então as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 16, versículo 31. Atos 16, 31. Se você precisar de mais tempo, pause o vídeo, amém, irmãos? Vamos seguir aqui. E eles disseram: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Nós que cremos no Senhor Jesus sabemos que através da nossa fé, através de termos aceitado Jesus Cristo, Ele entrou na nossa casa. Glórias a Deus, amém? Glorifique aí na sua casa. Irmãos, Jesus Cristo entra pela nossa casa através do nosso testemunho, mas nós sabemos que a salvação é individual. Então, vamos adiantar um pouco aí a nossa Bíblia até a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Vamos ler lá no capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo 7, a partir do 15º versículo. 1 Coríntios 7,15, e assim está escrito: mas se o descrente se apartar, aparta-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos à paz. E o 16: porque de onde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou de onde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? E assim cada um ande como Deus lhe repartiu, cada um como o Senhor o chamou. É o que ordeno em todas as igrejas. Então, o apóstolo Paulo termina dizendo que é assim que ele ordena a todas as igrejas, ou seja, que a salvação é individual. Obviamente, ele fez isso com um direcionamento do Espírito Santo de Deus, como foi em todo o seu ministério. Era importante chegar até nós, de que, se crermos, nós poderemos ter acesso à salvação. Aleluia. Todo aquele que crê e confessa o Senhor Jesus Cristo. Mas a partir do momento em que nós cremos, nós damos oportunidade à nossa família de crer também. Mas sabemos que isso não é automático. Está claro para nós que essa salvação, ela é individual. E esse é o ponto, queridos,
que nós precisamos tocar. Porque quando falamos de clamor pela família, e agora voltaremos ao versículo da abertura, nós vamos entender que a família é o plano de Deus. Ele criou tudo que há, tudo que há. Eu costumo dizer que os cientistas que não creem de que o princípio de tudo era Deus, eles precisam ter até mais fé para acreditar que tudo surgiu de uma explosão. Como assim? E quem fez a explosão acontecer? Então, nós cremos que tudo começa a partir de Deus, porque no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus. E Deus cria tudo que há, e depois de criar tudo que há, o Senhor institui a primeira família. Irmãos, vamos pensar o quanto o ser humano ele é diferente de Deus desde a criação. Sabemos que Adão e Eva, quando criados, eles eram a imagem e semelhança de Deus, e eles não tinham pecado, nem tinham apelos para pecar, até que eles perderam aquela pureza, aquela inocência, como bem sabemos. Mas um fato é, irmãos, que nós temos que refletir sobre isso. Deus criou Adão a partir do barro, e o Senhor, na sua perfeição, foi lá e moldou o barro. Já de princípio na criação, o Senhor precisou sujar as suas mãos para criar o homem, irmãos. E depois que ele cria Adão, ele dá apenas uma ordenança: que ele não comesse o fruto da árvore da vida. Essa história nós já conhecemos. Mas Adão e Eva, que foi criada a partir da sua costela, então da sequência de Adão, eles não obedeceram ao Senhor, e desde o princípio foram tentados pelo inimigo. Então o inimigo, queridos, já na primeira família instituída na terra, ele mostrou claramente o seu plano. Se Deus criou tudo o que há para que uma família pudesse usufruir de tudo que há, o inimigo, Lúcifer, com seus anjos caídos, tem o propósito de acabar com essa família, de fazer com que ela não tenha acesso a tudo que Deus criou. E de lá para cá, passamos a ser peregrinos aqui na terra. O que nos importa é fazermos o que é certo aqui, para o que vem depois. É isso que é importante para nós. E nós, como cristãos, precisamos ter muito claro, porque desde o princípio, cada um responde pelos seus atos. Mas ele atendeu à oferta de Eva e comeu também do fruto. A primeira família não resistiu à tentação do inimigo. E eu sei o quanto é sofrido para nós saber que alguns dos nossos familiares ainda não conheceram a Deus, ainda não se renderam a Ele, ainda não vivem para Ele. E eu sei que muitos de nós choram por isso, clamam por eles, sofrem por eles. E dia após dia, noite após noite, nós temos orado pelos nossos familiares. Meus irmãos, tem um versículo que diz muito ao meu coração, e eu tenho certeza que, se ainda não diz, dirá muito ao coração de vocês. Um versículo de apenas 2 palavras, apenas 2 palavras. Está escrito em João, capítulo 11, 35, o seguinte: Jesus chorou. Jesus chorou, apenas isso. Esse versículo, ele está num contexto da morte de um grande amigo de Jesus, Lázaro. Isso mostra a humanidade de Jesus, sendo ele Deus, sabendo que ele ressuscitaria Lázaro, sabendo que, aleluias, era uma oportunidade de que o ministério dele fosse reconhecido e espalhado. Um milagre que jamais será esquecido. Mas Jesus chorou. Jesus chorou pelo amigo Lázaro. Jesus chorou porque Lázaro, naquele momento, a sua perda fazia com que muitos também chorassem. O Senhor sabe
E se nós formos pensar que, assim como a chuva que cai do céu, se ela for Deus chorando, olha quantas lágrimas são derramadas por aqueles que se perdem. E se nós formos pensar que nós, quando choramos por aqueles que ainda não foram alcançados, por aqueles que ainda não se renderam, nós não estamos fazendo diferente do que o nosso Mestre, porque de fato nós temos o direito de clamar e de chorar, de derramar as nossas lágrimas por amor daqueles que queremos tanto bem. E se formos pensar que chorar não é em vão pelos nossos, nós temos que pensar o que Deus nos deixou preparado, o que Deus nos deixou para trazer ao nosso coração. Não sei se dá para ouvir aí no vídeo, mas enquanto estamos aqui ministrando, a chuva cai lá fora. O Senhor sabe de todas as coisas. Se você percebe o barulho da chuva agora, entenda que nós estamos falando sobre as lágrimas que caem. E nós estamos falando, e podemos meditar em Mateus, capítulo 5, versículo 4, onde está escrito o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. No Salmo 126 está escrito o seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, aleluias, glórias a Deus. Suas lágrimas regarão sementes, e os seus frutos brotarão, aleluias. Porque, assim como está escrito em Salmos 35, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã, aleluias. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Porque em Apocalipse 7,17, que fala do fim dos tempos, em que nós temos certeza que será um tempo de muito choro, porque muitos não terão se rendido a Cristo, e os que por anos, meses, talvez por décadas, oraram pela conversão desse seu familiar, desse seu amigo, dessa pessoa a quem ama, estiver ali chorando, a palavra diz em Apocalipse 7,17 que Ele nos enxugará toda lágrima. Então, não terá sido em vão, meu irmão. Não terá sido em vão que você tenha orado e tenha chorado na presença de Deus. Não terá sido em vão que você tenha clamado pelos seus familiares, porque é isso que Deus quer de você. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E o que o Senhor quer é que você busque primeiro a justiça dele e entregue as suas orações aos seus pés. Aleluia. Compreenda que para atingir os seus familiares, você também precisa mudar. Você também precisa encontrar o que é importante para levar a palavra de Deus. Você precisa muitas vezes ter coragem de falar algo que às vezes pode ser que ele venha retrucar porque você está invadindo a privacidade dele ou aquilo que ele crê. Porque pode parecer que a sua fé é mais correta, ou que pode parecer que porque você se debruça a ler a Bíblia, talvez você queira dar uma lição. Eu sei que muitas vezes as pessoas não recebem bem, mas não vamos pela força do braço, não vamos por nós mesmos, porque nós não vamos ter argumento suficiente, porque não é ciência, não é convencimento por argumento, é convencimento pelo Espírito Santo de Deus, aleluias. Então a sua oração é aquela que vai fazer com que o Espírito Santo preencha a vida dessa pessoa que você ama, que você tem orado, que você tem clamado.
Então faça isso, não desista, persevere nessa oração, porque é o Espírito Santo que convence da verdade do juízo. Só assim ele vai entender o que está escrito, só assim, porque do contrário ele vai continuar reproduzindo aquilo que ele escuta, onde ele escuta, e se for uma fé cega, ele vai continuar seguindo essa fé cega, sem entender o quanto é importante ele mesmo ler a Bíblia, e quando ele for ler a Bíblia ele vai achar difícil demais, ele não vai entender, porque o Espírito Santo ainda não está revelando. Então a sua oração, ela é suficiente para que o Senhor faça a obra, não por força, não por violência, mas Ele vai fazer a obra pelo amor que Ele tem por cada uma das vidas. Aleluia, em nome de Jesus. Então vamos compreender, meus irmãos, que Deus Todo-Poderoso, Ele amou a família, desde o princípio Ele amou a família, e o que nós devemos buscar é agradar ao Senhor, para que Ele possa trazer para nós os desejos dos nossos corações, assim como está em Salmos 37, versículo 5. Então vamos tomar todo o cuidado de buscar a face do Senhor, de consultar o Senhor, de deixar, de entregar ao Senhor essa missão, de levar aos nossos familiares aquilo que vai ser libertação para o jugo do pecado, da escravidão do pecado, em nome de Jesus. Então você que está aí agora, enquanto você escuta essa palavra, você pensa em algumas pessoas. Se você não tem orado por elas, se você meio que se cansou de orar, entenda que essa é uma resposta do Senhor. Ou se você vem se questionando a Deus, se vale a pena perseverar orando, porque você já faz isso há tanto tempo, você já derramou tantas lágrimas, entenda que essa é uma resposta de Deus. Se você por algum motivo recebeu esse vídeo, por algum motivo começou a assistir e está na mesma situação, é resposta de Deus. E o que Deus quer de você? Que você dobre os seus joelhos. Então, vamos orar juntos, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, o Senhor criou os céus e a terra e tudo que há. Aleluia. Nós glorificamos, Deus, o Teu santo nome, ó Deus. Nós vivemos, Pai, e morremos para Ti, Pai. Nós reconhecemos Jesus Cristo como nosso único, eterno e suficiente Salvador. Aleluias. Nós cremos, Pai, que nós só respiramos o ar, ó Deus, que nós só somos dignos, Senhor, de estar aqui agora, Senhor, porque é vontade do Senhor, é propósito do Senhor, que saibamos, Deus, honrar a Tua vontade, Pai, com a nossa fé, com a nossa oração, com a nossa perseverança, Deus, em nome de Jesus. Então, Pai, aquele que agora, Pai, está de olhos fechados, clamando, orando, aquele que agora, Pai, derrama suas lágrimas, Senhor, ó Deus, que o Senhor conforte esses corações, ó Deus, que o Senhor enxugue essas lágrimas, Pai, que essa noite seja uma noite de oração, ó Deus, em memória daquele, ó Pai, que esse familiar que o ama não quer que se perca, e que amanhã, Pai, as suas misericórdias se renovem na vida dele, na vida dela, e que o Senhor, ó Deus, faça uma obra poderosa em nome de Jesus. Aleluias. E que este homem, essa mulher, esta criança, esse adolescente, esse ancião, que ele possa ser usado poderosamente, ó Deus, para replicar isso, porque ele viverá o primeiro amor e ele saberá por que nós não te deixamos, porque nós nunca te deixaremos, ó Deus. E se essa mensagem chega para alguém que um dia encontrou motivo para se afastar, que um dia caiu na cilada, Pai, que um dia caiu na cilada do inimigo, assim como Adão e Eva, Senhor, aquela família que se destruiu, ó Deus,
e que agora, Pai, essa mensagem chega que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor resgate, Pai, que em nome de Jesus o Senhor lance a rede, Pai. Oh Deus, que a pescaria seja mais que abundante, aleluia, e ela sim será pela oração dos teus servos, Pai, que o Senhor receba, Deus, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Que a graça e a paz estejam contigo, amém. Como é bom, Pai, como é bom ouvir a Tua palavra, Senhor, e nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra nesta noite. Pai, nós agradecemos, ó Deus, pela mensagem que nós ouvimos nesta noite, Pai. Temos a certeza, Pai, que Tu abençoou o Teu Filho para trazer esta mensagem, Senhor. Senhor, obrigado, Pai, em nome de Jesus. Que a graça de Deus, que o amor do Filho e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com a amada igreja até a volta de Jesus. Que todos digam amém.